Estamos prontos para nos despedirmos da segunda carta a Timóteo ou não? Depois de mais de meio ano, a volta de mais ou menos 7 meses, por aí, nós começámos no dia 9 de março, não é? Uma caminhada que, pela graça do Senhor, o Senhor nos está a ajudar a concluir. E a palavra de Deus diz algo muito importante, diz que mais vale terminar as coisas, acabar as coisas, do que começá-las, não é? Há muito mais glória, muito mais bênção, muito mais benefício em acabar as coisas. Muitas pessoas conseguem começar muita coisa e acabar pouca ou quase nenhuma, não é? A Bíblia diz que é melhor o fim das coisas do que o princípio delas, mas o fim é melhor acabar as coisas, não é? Está lá em Eclesiastes do que o princípio. Sabem que no princípio há muito ânimo, não é? Há muito entusiasmo, mas toda a caminhada traz desgaste, cansaço, desilusões, não é? Tanta coisa que atrapalha, não é? Mas graças a Deus pela palavra do Senhor e pelo Senhor da palavra que nos sustém e nos leva a bom porto. E estamos a chegar mesmo ao final desta impressionante carta. Gostava só de vos lembrar rapidamente quem era este homem, Paulo. Relembrar alguns, fazer conhecer a outros. Quem era este homem que afinal tinha o grande Deus como nós temos e era homem como nós? Temos muito pouca informação entre o nascimento dele em Tarso e a sua primeira menção que encontramos no livro de Atos. Há muito pouca informação. Calcula-se que ele nasceu provavelmente entre o ano 1º e o ano 5º da era cristã. Ele era da tribo de Benjamim, o seu nome era Saulo, que é só mais uma pronúncia de Saul, não é? Jerónimo ajuda-nos a entender e a perceber que ele veio de uma família da Galileia, era reconhecido como fariseu, nasce como cidadão romano. Ele lá em Atos, no capítulo 22, 25, ele vai dizer que ele era romano de nascimento. Ele vivia numa terra onde ele nasceu debaixo do domínio de Roma. A família mudou-se para Jerusalém quando Paulo ainda era criança, vemos isso também em Atos 22 e Atos 26. Foi educado aos pés de um grande mestre, Gamaliel. Ainda muito jovem, ele foi autorizado a liderar a perseguição dos cristãos. A família de Paulo era uma família com destaque na altura e rica. Ele tinha parentes crentes. E a morte de Estevão vai atingi-lo de uma maneira impressionante. Ele assiste à morte de Estevão e o testemunho de Estevão vai atingi-lo de uma maneira impressionante, que a palavra de Deus diz que ele andava a resistir aos aguilhões, ele estava a ser picado, a sua consciência estava a ser incomodada com aquilo que ele andava a fazer. Ele encontrou com o Senhor Jesus, ressurreto e glorificado, na estrada de Damasco, e este encontro, claro, como também o encontro que Jesus teve connosco, foi decisivo na vida dele. Ele, que era perseguidor, foi transformado e passou ele a ser perseguido. Ele recebe o chamado para os gentios
E logo, rapidamente, ele prega em Damasco, mas ele depois passa um tempo na Arábia. E é Barnabé, o grande amigo dele, que o acolhe, que o apresenta aos apóstolos. Só que, para ele iniciar mesmo o seu ministério, ele leva mais 10 anos. Gálatas conta-nos isso. Então, dando-vos aqui umas datas aproximadas, quer dizer que cerca do ano 5 ele nasce em Tarso. No ano 11, quer dizer com 6, 7 anos de idade, ele começa a frequentar a sinagoga. No ano 34, 35 é a sua conversão, quer dizer que ele converte-se mais ou menos aos 30 anos de idade. No ano 46 a 48 ele tem a sua primeira viagem, 49 a 52 a segunda, 53 a 57, 58 a terceira e 59 a 62 a quarta viagem e a sua prisão. E estamos no ano 65 a 68, quando ele escreve esta carta e ele é morto em Roma. Vamos ler as últimas palavras de um homem que no final da vida ele não está amargurado, ele não vai contar as grandes coisas que ele fez, as suas grandes realizações. O que nós encontramos nas suas últimas palavras é que ele está envolvido com Deus, com o reino, com o propósito, com a sua missão e com pessoas que fizeram parte de todo esse seu percurso de vida. Nas cartas de Paulo, nós percebemos que pessoas são muito importantes para ele. Vamos ver algumas que tiveram participação na sua vida de uma forma, outras de outra. E ele vai falar acerca delas. Gostava de ler os versículos que lemos a semana passada, embora hoje iremos a partir do 9. Vamos ler então a palavra de Deus. Capítulo 4 de 2 Timóteo, capítulo 6 a 22. Diz assim a palavra: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. E ele diz ao seu filho na fé, ao seu amigo chegado: daquela prisão, procura vir ter comigo depressa. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalónica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram.
que isto não lhes seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda a obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saúda também Prisca, ou Priscila e Áquila, e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto. Quanto a Trófimo, deixei-o doente em Mileto. Apressa-te a vir antes do inverno. Eubulo te envia saudações. O mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia e os irmãos todos. O Senhor seja com o teu espírito. A graça seja convosco. Vamos orar. Deus eterno e Pai nosso, como não ficarmos maravilhados com a tua pessoa, com o teu reino, com a tua obra, com a tua palavra, com a tua glória, com a tua majestade, com a tua grandeza, com o teu infinito amor, com a tua misericórdia, com tudo o que tu és. Louvado seja o teu nome. Nesta manhã, Senhor, sê conosco mais uma vez. Alimenta-nos com a tua palavra, molda-nos, limpa-nos, lava-nos. Glorifica o teu nome, Senhor, nas nossas vidas e através delas. Toma-nos nas tuas mãos agora que vamos estudar a tua palavra, a mim para a expor, ao teu povo para a ouvir. Senhor, sê conosco e abençoa-nos com a tua graça e o teu favor e a tua presença maravilhosa. Obrigado por seres conosco. Obrigado por nos teres escolhido. Obrigado por Jesus e obrigado por aqueles que colocaste nesta caminhada ao nosso redor. Te louvamos por cada vida. Obrigado, Senhor. Aceita a nossa gratidão e toda a glória e toda a honra suba e seja somente para ti. Nós oramos no nome do Senhor Jesus e para a glória do teu nome, Pai. Amém. Muito bem, meus amados. Podem ficar sentados. Paulo estava preso, não porque ele tivesse feito mal a alguém. Paulo estava preso por aquilo que nós estudámos na terça-feira, que aconteceu com Davi. Ele estava a sofrer difamação, calúnia, por ser cristão, e tinha havido um grande incêndio em Roma, como eu vos falei na semana passada. E como ele era um grande líder da igreja na altura, ele estava a ser acusado que provavelmente tinha sido ele a incendiar Roma, o que nós sabemos que era mentira. E o Nero também sabia disso. Mas ele estava a ser caluniado ao ponto de ser preso. E sabem, nem sempre todas as pessoas que querem seguir Jesus, elas estão dispostas a pagar o preço
Nem sempre as pessoas estão dispostas a isso. E o que se passou com Paulo pode-se passar contigo e comigo. As pessoas não estavam dispostas a arriscar a uma prisão, a arriscar a serem maltratadas. Seguir Jesus, sim, enquanto isso não mexe com as minhas relações, com as minhas amizades, não é? Isso está tudo ok. Quando isso começa, quando o preço, não da salvação, porque a salvação tem preço alto, mas Jesus pagou. Mas o preço do discipulado, o preço de sermos de Jesus, o preço de testemunharmos e de estarmos dispostos não só a crer nele, mas a sofrer por ele, alguns não o suportam. Isso é uma verdade. A vitória não é ausência de lutas. A vitória é o triunfo, apesar das adversidades, apesar das lutas. A primeira coisa que nós precisamos lembrar é que o céu ainda não é aqui. Aqui ainda não há os tapetes suaves e as ruas de ouro. Aqui muitas vezes nós cruzamos muitos vales, irmãos, de lágrimas. Aqui não é onde nós vamos receber o galardão. Aqui é onde nós bebemos o cálice das dores. Paulo, certamente, tirando a pessoa de Jesus, foi a maior expressão do cristianismo de todos os tempos. Ele viveu de uma forma superior, maiúscula. Foi um pregador incomum, um teólogo incomparável, um missionário sem precedentes, um evangelista sem igual. Ele viveu perto do trono de Deus, mas ao mesmo tempo ele foi açoitado, preso, algemado e, por fim, degolado. É verdade que ele tombou aqui na terra como um mártir, mas ele foi recebido no céu como um príncipe. Ele não foi poupado dos problemas, mas ele triunfou sobre os problemas. Podemos perceber aqui, John Stott tem razão ao dizer-nos que, mesmo concluindo a sua carreira, combatendo o bom combate, aguardando a coroa da justiça merecida, nós vemos que Paulo aqui é como todos nós, um homem frágil, porque ele é humano, com necessidades humanas, comuns. Que tipo de luta Paulo enfrentou ali na antessala do seu martírio, da sua morte? Em primeiro lugar, o que nós vemos no texto que nós lemos é que ele enfrentou a solidão. Ele diz ao seu filho, seu grande amigo, não sei se tu tens aqueles amigos ou se tens alguém no teu leque de irmãos, aquele amigo em quem aquele é aquele mesmo. Aquele é com quem tu podes contar, aquele é com quem tu podes... Não sei se tu tens esse amigo. É importante ter esse amigo no meio da comunidade, no meio dos irmãos. Esse amigo, essa amiga, esse irmão, essa irmã. E ele diz, procura vir ter comigo depressa. Podes-me ajudar aqui, Dani, por favor? Ele diz, podes vir ter comigo depressa. À medida que nós conseguimos perceber desta pressa que ele tinha, o inverno estava-se a aproximar e era importante que ele chegasse antes do inverno. Talvez porque era difícil navegar na altura. Os barcos tinham dificuldade em navegar, ou também porque ele tinha bastante frio e
estava com medo de não resistir. Interessante que ele quer restaurar alguns relacionamentos que não estavam tão bem. E ele também diz a Timóteo para trazer Marcos. Toma contigo Marcos e traz-o, pois me é útil no ministério. A carta começou com quero rever-te. Vocês querem ver aqui no capítulo 1. No versículo 4, lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te. E no final da carta ele volta a dizer, vem ter comigo depressa. Paulo chega ao fim da vida com este apelo. Paulo estava numa cela fria e ele estava necessitado de um ombro amigo. Não sei quantos de nós aceitamos isso facilmente, mas o facto de sermos pessoas espirituais, isso não anula a nossa humanidade. Às vezes parece que porque somos espirituais, porque temos maturidade espiritual, que nós conseguimos suportar tudo e nós e Deus e vamos lá. Não é verdade, meus amigos, meus irmãos e meus amigos. Não é verdade. Nós somos pessoas e pessoas precisam de Deus e pessoas precisam de Deus e de pessoas. Nem sempre se percebe isso. Talvez vocês não estão muito atentos a essas coisas, mas se vocês fossem ver o número de pastores que se suicida, vocês iriam ficar alarmados. Porque às vezes pensa-se que não é preciso pessoas. Deus e Deus. Mas pessoas precisam de pessoas. Independentemente da espiritualidade. Paulo está nessa condição. E ele diz, vem ter comigo depressa. Pede para o seu filho na fé vir ter com ele antes do inverno. E ele pede também que venha Marcos. Este gigante do cristianismo estava a precisar de gente amada ao seu lado antes de caminhar para o martírio. A sua comunhão com Deus não o tornava um super-homem. Dentro do coração de Paulo batia um desejo tremendo por relacionamentos. Interessante. Lá atrás ele não queria Marcos, não é? Marcos morava em Jerusalém com a sua mãe, na sua casa onde muita gente se reunia para orar. No capítulo 12 de Atos nós vimos isso. Ele era primo de Barnabé. E Barnabé e Saulo levaram-no de Jerusalém para Antioquia e mais tarde ele foi auxiliar dos dois na primeira viagem missionária. Vemos isso em Atos 13. Mas em Pérez da Panfília, Marcos abandonou os dois obreiros e voltou para Jerusalém. Não sabemos muito bem porquê, talvez porque ele achou demasiado pesado o trabalho, talvez ele era jovem, talvez ele saiu debaixo de uma emoção. A verdade é que ele abandonou os missionários e voltou para Jerusalém. Mais tarde ele quis regressar, mas quando ele quis voltar, Paulo
recusou-se a aceitá-lo. E não foi uma coisa tão fácil, porque Barnabé e Paulo tiveram uma discussão tão grande que cada um foi para o seu lado. É assim na vida, irmãos. É assim na vida. Há tempos na vida que acontecem coisas, situações. Mas Paulo, lá no fim, ele quis tratar de todas as relações. E ele acaba por reconhecer que se calhar não foi tão certo assim. E ele diz: traz-me Marcos. Ele é útil ao ministério. Não sei se vocês estão a ver quem é este Marcos. João Marcos. É só o autor do primeiro evangelho a ser escrito, o evangelho segundo de São Marcos, que depois todos os outros evangelhos foram beber. Os homens falham. Ou se calhar na altura havia razão para Paulo tomar aquela decisão. Nunca é tarde para restaurar os relacionamentos quebrados, para construir as pontes onde um dia a nossa intolerância cavou um abismo. Marcos, afinal de contas, torna-se valoroso nas mãos de Deus. Em segundo lugar, Paulo não só enfrentou a solidão, como também o abandono. Ele vai nos falar de Demas. Ele diz: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalónica. Meus amados, Paulo passou a vida a investir em pessoas e no momento que ele mais precisava. Ele foi abandonado e esquecido na prisão. Caminhou sozinho no seu Getsémani, como Jesus, assistido apenas pela graça de Deus. Este Demas é mencionado apenas 3 vezes no Novo Testamento. Em Colossenses 4,14, em Filemão 24 e na segunda carta a Timóteo, aqui o versículo que nós lemos. Na primeira vez ele era um cooperador. Ele cooperava com Paulo, ele era um cooperador na igreja. Mas como eu vos disse, não importa como é que começamos. É muito mais importante como é que acabamos. Ele começou como um cooperador. Mas talvez Demas foi se deixando levar pelo presente século, pela facilidade da vida sem Deus. A segunda vez que vimos falar dele no Novo Testamento, só o nome dele é mencionado já, e na última, aqui, ele é-nos apresentado como um desertor, como alguém que abandonou a fé. Mull é da opinião que Demas foi atacado pela covardia, naquele tempo de terror, de luta, de guerra contra os cristãos. Na obra O Peregrino, mostra Demas guardando a mina de prata na colina do lucro. Nesta mesma linha de pensamento, nós podemos que Demas voltou para o mundo, para a vida sem Deus, por causa do amor ao mundo e talvez ao dinheiro. Anderson, um teólogo, ele diz que
o verbo aqui usado por Paulo implica que Demas não apenas deixou o apóstolo, mas deixou-o numa situação difícil. Ou seja, ele desamparou-o. A separação de Demas não foi simplesmente geográfica. Não quer dizer que ele foi embora para outro sítio. A separação de Demas foi espiritual. Mas Paulo fala-nos de outros irmãos e da ausência deles. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Talvez ele já tinha tratado e posto em ordem todas as coisas em Creta, como nós vemos, né? E ele agora tinha ido para a Dalmácia. E Tíquico mandei-o até Éfeso, talvez a substituir Timóteo, já que Timóteo vinha ter com Paulo. Este não foi propriamente um abandono, foi trabalho, foi serviço no reino. Vocês entendem? Vocês percebem como é que está a cabeça e o coração de Paulo? Paulo está preso, perto da morte, com muita idade já, e o que está na cabeça dele são pessoas, irmãos, ministério, reino de Deus, igreja, glória de Cristo e o Evangelho a ser pregado. Porque este abandono destes irmãos Crescente, Tito, Tíquico, é legítimo, não é? Por causa dos interesses do Senhor. Eles foram fazer a obra de Deus. Não tem a ver com Demas. A presença de Lucas com Paulo na segunda prisão é um tocante testemunho da sua lealdade. Colossenses 4,14, ele é tratado como o médico amado. Lucas já tinha acompanhado Paulo na sua viagem a Roma e na sua primeira prisão, em Atos 27. Ele era colaborador de Paulo. Como vocês sabem, Lucas escreveu tanto o Evangelho, com o seu nome, como o livro de Atos. Tíquico foi companheiro de Paulo em sua última visita a Jerusalém, Atos 20, versículo 4. Ele foi o portador das cartas de Paulo às igrejas de Colossos, de Éfeso. Muito possivelmente, ele foi também o portador desta carta, desta segunda carta de Timóteo. E talvez ele ainda tivesse com o propósito de substituir Timóteo em Éfeso, como eu já vos disse. Bem, Paulo sofreu a solidão, o abandono, e ele também sofreu privações no final da sua vida. Ele diz no versículo 13: quando vieres, traz a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Paulo precisava de amigos, de livros e de roupa. Ele tinha necessidades físicas, espirituais, emocionais. As prisões romanas não são como as de agora, elas eram frias, escuras. Normalmente os prisioneiros morriam de lepra e de qualquer outro tipo de doença contagiosa. O inverno estava-se a aproximar e Paulo precisava de uma capa que o aquecesse para poder enfrentar o inverno. Esta capa era uma roupa exterior, era uma capa exterior grande, sem mangas, feita de um único tecido pesado, com um buraco por onde passava a cabeça, não é? E isso cobria todo o corpo. Servia de proteção contra o frio e contra a chuva. Paulo também precisava de livros, interessante. E de pergaminhos, dos pergaminhos. Tanta gente que hoje na igreja lê meia dúzia de versículos e acha que já sabe tudo e que não precisa mais de ler a Bíblia. Este gigante do cristianismo, no final da vida, numa prisão, perto da morte, sabendo que ia morrer,
ele ainda manda trazer os livros e as escrituras. Ele precisava de provisão para a alma, para o corpo, para a sua mente. John Stott vai nos dizer: sem dúvida, Paulo desfrutou da companhia e força do Senhor no meio daquele calabouço, daquela prisão. Todavia, o auxílio que recebeu do seu Senhor foi tanto de modo direto como indireto. Quando o nosso espírito está solitário, nós precisamos de amigos. Quando o nosso corpo está com frio, com necessidades, precisamos de roupa. Quando a nossa mente está cheia de tanta coisa e aborrecida com tanta coisa, precisamos de livros, precisamos das Escrituras. Não é falta de espiritualidade admitir isso, é humano. Para sermos cristãos, não precisamos negar a nossa humanidade, nem a nossa fragilidade. Ainda ontem, ao final do dia, a minha filha me dizia: pai, não precisas estar sempre forte. O ser humano nunca é desnaturalizado pela graça de Deus, nem um momento sequer. A nossa natureza continua cá. Quem era este Carpo e porquê é que Paulo deixou os seus pertences na sua casa? Bom, não sabemos muita coisa, só nos resta imaginar aqui. Mulo é da opinião que foi na casa de Carpo que Paulo celebrou a ceia, na qual Eutico caiu da janela e morreu e foi milagrosamente ressuscitado pela oração do apóstolo em Atos 20, capítulo 1 a 12, nós vemos esta história relatada. E acredita-se que foi daí mesmo, dessa casa, que anos mais tarde Paulo foi levado preso e nem sequer teve a oportunidade de carregar nem a capa nem os seus pertences e o levaram. Paulo sofreu solidão, Paulo sofreu abandono, Paulo sofreu, aquele é outro que nós vimos, privações, e Paulo também enfrentou a traição. Alexandre, o latoeiro, algumas traduções dizem ferreiro, ele talvez era um trabalhador de cobre. Ele diz: Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor dará a paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Versículos 14 e 15. Paulo não nos dá nenhuma descrição deste Alexandre, a não ser a sua profissão. Paulo também não nos descreve quais foram os muitos males que ele lhe fez. Mas a palavra usada, causou muitos males, é a tradução do verbo, não sei se é assim que se diz, mas é aidekuknumi, que significa literalmente o quê? Interessantíssimo. O que nós falámos na terça-feira. Dar informações erradas contra outra pessoa. Talvez fosse Alexandre que denunciou o apóstolo Paulo. Havia muitos informadores. Nós como povo português, nós sabemos bem isso. Principalmente os de mais idade. Nós tínhamos uma rede no nosso país chamada a PIDE, que eles eram os informadores. Eles ouviam alguém falar mal do governo e eles iam, não é? E muitos perderam filhos, maridos, sei lá, tanta, não é? No tempo do regime. Aqui era igual com os romanos. Os informadores eram uma grande maldição da parte de Roma naquela época. Eles buscavam obter favores e receber recompensas
em troca de informações. Isso levou alguns historiadores a afirmar que foi Alexandre o Latoeiro quem traiçoeiramente denunciou Paulo com mentiras, resultando na segunda prisão e o seu consequente martírio. Alexandre tornou-se inimigo do mensageiro e da mensagem. É sempre assim. Alexandre perseguiu o pregador e resistiu à pregação. Possivelmente ele morava em Troa, onde Paulo foi preso. E Paulo vai exortar Timóteo a ter cuidado com ele também. Lembram-se que Timóteo tinha que passar por lá para apanhar os pertences, para trazer para Paulo. Vocês percebem? E Paulo está a avisar o Timóteo. Paulo diz: o Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Deixem-me, eu não anotei aqui, mas deixem-me ver aqui. Na primeira carta, Paulo a Timóteo, reparem, quando Paulo diz aqui, o Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras, Paulo não está com um espírito vingativo sobre Alexandre. Mas na primeira carta nós percebemos aqui que Paulo tinha feito alguma coisa com este Alexandre. No versículo 20, talvez o 18. Este é o dever que tem encarrego ao filho Timóteo, segundo as profecias que antecipadamente foste objeto de combate, firmado nelas o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Dentre eles se encontram Himeneu e... cá está o Alexandre. Para serem castigados, os quais entreguei a Satanás, para serem castigados, a fim de que não mais blasfemem. Paulo não se vingou de Alexandre. Paulo colocou isso nas mãos de Deus, a quem pertence o direito de tratar. Irmãos, entendem? Eu entreguei a Satanás, acabou. Ele não está na igreja, acabou a história. Está fora. Deus faça como entender. Não é um espírito vingativo com as nossas próprias mãos, com a nossa força, com a nossa ira, com a nossa revolta, com a nossa mágoa, com a nossa amargura, fazermos isto e aquilo à pessoa. Não, a gente entrega e Deus faz como entende. É disso que Paulo nos está a falar. Amém, meus amados? Nunca se encontrou em Paulo um espírito vingativo, uma amargura no coração, uma revolta, apesar de tudo isso. Embora ele enfrentasse todas estas coisas que nós temos visto. Vamos ver mais uma. Ele enfrentou ingratidão. Ingratidão. Já alguma vez enfrentaste ingratidão? Pessoas a quem tu fizeste bem, só bem, não é? E é aquela coisa. Versículo 16, ele enfrenta a ingratidão, ele diz: na minha primeira defesa ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isto não lhes seja posto em conta. Aqui não estamos a falar de inimigos, aqui estamos a falar de amigos. Não era fácil, meus irmãos. Como eu vos quero alertar e tenho vindo a alertar. Não era fácil
não é fácil e não vai ser nada fácil. Porque a primeira calúnia sobre os verdadeiros filhos de Deus, aqueles que têm a fé verdadeira, não vem do mundo, irmãos. Vem de outros que caminham dizendo que são cristãos, falando mal desses, dizendo que esses são radicais e que esses são maus e que esses são pessoas revoltadas e que esses são pessoas cheias de ódio e que esses são pessoas vingativas. O primeiro falso testemunho acerca da igreja verdadeira vem da igreja falsa. Meus amados, amigos nossos, gente que caminhou connosco, gente que esteve ao nosso lado, gente que se sentou na nossa mesa, gente que nós ajudámos, gente que nós demos tudo, gente que fizemos todas as coisas no momento do aperto. Sempre são decisões, meus amados. A questão não é o que é que as pessoas nos fazem. A questão é o que é que nós fazemos com o que as pessoas nos fazem. Amém? Sabes uma coisa? Deixa-me dizer-te uma coisa. Pessoas desiludem-nos. Verdade ou não? Mas nós também desiludimos pessoas. As pessoas desiludem-nos a nós. E nós, em alguma altura da nossa vida, também desiludimos pessoas. Não são só os outros que nos desiludem. Nós também, é humano. A questão não é a desilusão que apanhamos uns com os outros. A questão é como é que nós lidamos com essas coisas, com essas desilusões. Como é que nós tratamos com isso. Isso é que vai fazer toda a diferença. Paulo vai dizer, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Os amigos abandonaram-no. O que é que Paulo fez? Paulo orou para que Deus os perdoasse. Os inimigos o julgaram. Os amigos abandonaram. Os inimigos o julgaram. Aos amigos, Paulo diz, da minha parte, está tratado. Nenhuma revolta, nenhum rancor, está perdoado. Que isso não seja... Vocês entendem? Aos inimigos, vemos no versículo 17 que ele continuava a ver se eles seriam salvos. Ele continuava a pregar o Evangelho. O que é que isso quer dizer, meu querido? Quer dizer que quando nós apanhamos desilusões, devemos lembrar que nós também, por vezes, desiludimos os outros. O que é que nós vamos fazer? Vamos guardar essa coisa que nos fizeram aqui, no nosso coração? É horrível tu guardares mágoas. É horrível tu guardares rancores. Sabes porque é que é horrível? Porque tu vais para casa e essa pessoa que te fez mal vai contigo. Tu estás com a tua família e essa pessoa que te fez mal está ali, metido no meio da tua família. Tu vais de férias, queres descansar e essa pessoa vai contigo de férias para ir. Se tu guardas rancor no teu coração, se tu guardas mágoa no teu coração, ela vai acompanhar-te a todo instante. Tu queres dormir à noite e essa pessoa está lá. Paulo decidiu, não vou fazer isso. Eu vou seguir a minha caminhada. Eu vou cumprir o propósito. Eu vou viver a missão. Eu não quero saber do que é que me fizeram. Eu quero saber do que é que Deus me fez. E o que eu preciso fazer com isso que Deus me fez. Amém, meus amados? Talvez um bom conselho para alguns de nós. Amém? A maioria dos comentadores diz que quando fala aqui da primeira defesa é o primeiro interrogatório. Era tipo uma investigação preliminar antes do julgamento definitivo.
Antes de Paulo ser condenado, ele foi ouvido uma primeira vez. Plumer chega a dizer-nos que entre todos os cristãos de Roma, ninguém queria estar ao lado de Paulo na corte. Nem sequer queriam falar uma palavra, uma única palavra, a seu favor. Nem para aconselhá-lo como na conduta, como é que ele deveria resolver este caso. Nem sequer para o apoiar, numa demonstração só de simpatia, estou aqui contigo. Já sabemos qual era o tipo de acusação que pesava sobre ele. Qual era? Que ele era um malfeitor, que ele tinha. Provavelmente ele estava ligado ao crime do incêndio em Roma. Todos nós sabemos que temos estudado Atos, temos estudado algumas cartas de Paulo já, Colossenses, por aí fora. Paulo arriscou a vida por tanta gente. Mas ninguém quis arriscar a vida por Paulo. Ninguém compareceu na sua primeira audiência. Ninguém quis estar ao lado dele, dizendo: estou aqui, Paulo, estou contigo. Eu não sei o que é que vocês acham, mas mais perturbador, mais frio, mais gelado do que aquela prisão e do que o frio do inverno é o gelo da ingratidão que Paulo precisava suportar. E é isso que muitas vezes tu e eu, meu querido, precisamos de suportar. Pessoas que tu fizeste tão bem. Pessoas que tu fizeste o possível e o impossível para as suas vidas. Encontras nesses corações gelo. Já aconteceu a alguém? Gelo. Alguns nem te podem ver, alguns nem falam contigo, alguns passam por ti e viram a cara para o lado. Gelo. Este gelo é bem mais difícil. Este gelo não passa com uma capa. Este gelo só passa com o óleo do Espírito Santo de Deus inundando os nossos corações. John Stott argumenta que Alexandre o Latueiro falou deliberadamente contra Paulo. Os amigos, de Paulo, em Roma, deixaram completamente de falar. Eles ficaram em silêncio. Não devido à malícia do latoeiro, que eles sabiam muito bem que o latoeiro estava a mentir, que aquilo era mentira, que aquilo era uma blasfémia, que aquilo era uma calúnia, que aquilo era uma difamação. Eles sabiam disso. Não foi porque eles ficarem confusos de saber se será que foi Paulo ou não. Não, eles não ficaram em silêncio por causa da dúvida se seria Paulo ou não. Sabem porque é que eles ficaram em silêncio? Por causa do medo. O medo de serem presos, o medo da rejeição, o medo da família, o medo de Roma, o medo do mundo, o medo dos benefícios que são perdidos. E eles ficaram em silêncio. Meus amados, nos dias em que nós vivemos, nós encontramos muitas pessoas que caminham connosco e diante das adversidades e das acusações contra nós, também não abrem a boca. Elas também ficam em silêncio. Elas não querem perder certos benefícios. Elas têm medo. E se eu falar? E se eu me colocar ao lado dele? E se eu me colocar ao lado dela? E se eu me colocar ao lado da igreja, que é... Não é? E se eu também for de uma igreja reformada? O que é isso, esta gente tão radical? E eles ficam em silêncio.
como nós vimos na terça-feira, silêncio também é uma decisão, silêncio também é uma resposta. Deixa-me dar-te algumas dicas do que é um verdadeiro amigo. Um verdadeiro amigo é aquele que chega quando todos já foram embora. Toda a gente te abandonou, ele está lá. Esse é o verdadeiro amigo. É aquele que permanece ao nosso lado, mesmo quando não há palavras para dizer, não há nada para falar, mas ele permanece ali, nem que seja para estar connosco, no silêncio, só com um abraço, só se faz presente, só diz, eu estou aqui. Porque eles não só não falaram quando Paulo foi apresentado, eles não apareceram. Deixa-me só dizer-te uma coisa. Aquele por quem tu podes considerar amigo é aquele que não desaparece na hora da aflição. Porque quando tudo está bem, não faltam amigos, não faltam amizades de conveniência. Agora, quando a coisa aperta, aí, na hora da aflição, na hora da dor, na hora da angústia, na hora do abandono, aí dá para perceber o verdadeiro amigo. O amigo é aquele que é capaz de estar connosco sempre, mesmo até quando nós estamos errados, para nos dizer, estou aqui, para dizer que apesar de eu saber que tu não estás certo, mas eu estou aqui ao teu lado para te encaminhar e para te orientar. Não faças dessa maneira, não ages dessa maneira, não fales dessa maneira, não penses dessa maneira. Esse é o amigo. O verdadeiro amigo é aquele que vai primeiro falar contigo do que vai falar de ti a outra pessoa. Esse é o verdadeiro amigo. Irmãos, e na igreja há muitas conversas. Claro, nós somos uma comunidade, nós vivemos juntos, nós falamos, nós telefonamos-nos, nós comunicamos-nos. Toma cuidado quando alguém fala acerca de alguém antes de ter falado com essa pessoa. Num tom de amizade, dizendo que está a falar contigo só porque é muito amigo. Se ele for verdadeiro amigo, antes de falar com a outra pessoa, contigo, ele fala com a outra pessoa acerca da situação que a outra pessoa está mal. Porque o verdadeiro amigo não expõe a pessoa, ajuda a pessoa. Esse é o verdadeiro amigo. Eu falei, sabes, olha, estou a dizer isto só por causa de orarmos, porque ela fez isto, isso, aquilo, isso, outro. Não é teu verdadeiro amigo. Se for teu verdadeiro amigo, não vai falar com mais ninguém, que mais ninguém precisa de saber. Apercebeu-se da situação, sabe da situação, vai falar com a pessoa. Não alimentes. Se queres ser amigo, porque nós podemos ter uma relação comunitária de conhecidos, de sermos simpáticos uns para os outros. Mas vocês percebem que esta relação de Paulo, que Paulo está a falar da comunidade, de igreja, de pessoas no reino, é muito mais do que nós sermos só simpáticos uns com os outros. É muito mais do que nós sermos só cordiais uns com os outros. É muito mais só do que nós nos gostarmos de estar juntos ao domingo. Lembram-se o que é que Jesus disse? Jesus disse que nós seríamos um como Ele e o Pai é um. Eu oro para que eles sejam um. Assim como tu, ó Pai, e eu somos um. Se tu percebes qual é o grau de relação com o teu irmão, tu percebes qual é o grau de relação com a igreja, tu percebes o que é fé verdadeira, tu percebes o que é Bíblia. É isso. E eu sou um com o meu irmão. Amém? Jó vai nos relatar, ele vai nos descrever quão terrível é o abandono na hora da necessidade,
No livro de Jó, capítulo 19, versículos 13 a 16. Uma descrição dramática mesmo do que é o abandono na hora da necessidade. Olha o que diz: pôs longe de mim a meus irmãos, e os que me conhecem como estranhos, não é? Como estranhos, se apartaram de mim. Os meus parentes me desampararam, e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os que se abrigam na minha casa e as minhas servas me têm por estranho. Vim a ser estrangeiro aos seus olhos. Chamo o meu criado e ele não me responde. Tenho-lhe de suplicar, eu mesmo. Vocês já viram o que é ser abandonado? Amém? O abandono é isso. Põe longe dos irmãos e os que conhecem como estranhos, como se não conhecessem. Apartam-se, os parentes desamparam, os conhecidos esquecem. Os que se abrigam como estranhos. E os que servem, é preciso pedir por favor. Isso é sinal de uma pessoa abandonada. Amém? Esta queixa de Paulo de ter sido abandonado na sua primeira defesa, claro que não está em contradição com as saudações enviadas a Timóteo por alguns irmãos da igreja. Talvez nenhum daqueles mencionados aqui nestas saudações ocupava uma posição suficiente naquela ocasião para comparecer no tribunal e defender o apóstolo. Nem toda a gente poderia estar lá, os irmãos entendem? Mas alguns poderiam e não estavam. Mas o que é bonito disto, e nós vemos nos versículos 17 e 18, é que mesmo quando nós somos abandonados pelos homens, nós somos assistidos por Deus. Como eu vos disse no início, Paulo não acaba a sua carreira frustrado. Ele não está com a alma dele amargurada. Jamais as agruras desta vida fizeram com que Paulo perdesse a paixão, o gozo e a alegria pelas glórias do céu. Jamais a ingratidão dos homens será capaz de enfraquecer a assistência e o consolo abundante de Deus. As algemas jamais poderiam prender, amordaçar a palavra de Deus. A graça de Deus assistiu Paulo até à hora da morte, de modo que ele pregou o Evangelho até ao seu último fôlego de vida. Vamos ver aqui 4 verdades. Primeiro, como eu já vos disse, Paulo foi abandonado pelos homens, mas assistido por Deus. Versículo 17, a primeira parte. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. Paulo, vítima do abandono dos homens, ele foi acolhido, confortado e assistido por Deus. Assim como Jesus foi assistido pelos anjos no Getsémani, enquanto os discípulos dormiam, Paulo também foi assistido por Deus na hora da sua dor mais profunda. Muitas vezes, meus amados, eu sei que isto são frases bonitas e parecem poesia aos nossos ouvidos, mas são uma realidade. Deus muitas vezes não nos livra do vale, mas caminha conosco no vale.
Lembras do Salmo 23? Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam ou me protegem. Muitas vezes, como nós vimos com os amigos de Daniel, Deus não nos livra da fornalha, mas livra-nos na fornalha. Muitas vezes Deus não nos livra, como Daniel, da cova dos leões, mas Deus livra-nos na cova dos leões. Às vezes, Deus nos livra da morte. Outras vezes, Deus nos livra através da morte. Ele chama-nos para Ele. Em toda e qualquer situação, em toda e qualquer circunstância, Deus é o nosso refúgio. Quando Paulo ficou desanimado com os coríntios, o Senhor foi até ele e o encorajou. Podes ler isto em Atos 18, 9 a 11. Vamos ver. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Amém? Quando passamos por desânimo, Deus vem e nos enche de quê? De coragem. Depois de ser preso em Jerusalém, Paulo voltou a receber a visita e o estímulo do Senhor. Atos 23. Versículo 11. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. O Senhor esteve com Paulo. Durante a terrível tempestade, quando Paulo estava a bordo de um navio, mais uma vez, o Senhor aparece diante dele para lhe dar força e coragem. Mais à frente, Atos 27. Versículos 22. a 26. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá dentre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Dizendo Paulo: não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo porque me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Amém? Nos momentos terríveis, mais difíceis, mais problemáticos, aí está o Senhor, sendo com Paulo. Não é assim contigo? Não é assim contigo? Animando a ele e ajudando ele a animar outros. Agora aqui na terrível prisão romana, Paulo volta a experimentar a presença fortalecedora do Senhor, como sempre ele prometeu. Guarda este versículo na tua mente e acima de tudo no teu coração. Hebreus 13, versículo 5. De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Aleluia. Ele é aquele que está conosco até à consumação dos séculos. Outra verdade que nós podemos reter neste versículo, parte B do versículo: e me revestiu de forças,
é que Paulo, é verdade que ele não foi poupado das provas, mas ele recebeu poder para as suportar. Deus revestiu Paulo de poder para que ele continuasse a pregar até ao fim da sua vida. Paulo foi preso, é verdade, mas a palavra de Deus na sua boca estava livre. Ela espalhou-se por todos os que o rodeavam. Meus amados, é verdade que eles prenderam Paulo. É verdade que eles degolaram Paulo. Ele foi decapitado. É verdade que sim, mas diz lá uma coisa. Ainda hoje, passado este tempo todo, a voz de Paulo é ouvida nos nossos ouvidos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. As suas cartas são uma bênção para a igreja, são uma luz para o mundo, são luzeiros no mundo. Tu lês uma carta de Paulo e uau! Amém, meus amados? Como eu vos falei, é verdade que Deus não livrou Paulo da morte, mas Deus livrou Paulo na morte. Versículo 18, primeira parte: o Senhor me livrará também de toda a obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. Paulo não foi poupado da morte, mas foi libertado através dela. A morte para Paulo não foi um castigo, muito menos uma perda, uma derrota. Para Paulo, a morte foi uma vitória. O aguilhão da morte foi retirado. Paulo diz-nos: morrer é lucro, é uma bem-aventurança, é ir para a casa do Pai, é entrar no céu, é estar com Cristo. Barclay diz-nos estas palavras, que eu gostava que tu prestasses atenção. Sempre é melhor correr perigo por um momento e estar salvo para a eternidade, que estar salvo por um momento, exposto à eternidade, a uma eterna condenação. Eu vou repetir. Sempre é melhor correr perigo por um momento e estar salvo para a eternidade, que estar salvo por um momento e estar exposto a uma eterna condenação. O que é que tu escolhes? A expressão "o Senhor me levará salvo para o seu reino celestial" implica que Paulo esperava ir para o céu imediatamente depois da sua morte. Esta é a doutrina que percorre as Escrituras. O salmista, no Salmo 73, 24 e 25, gostava que tu fosses lá. Vamos ler de 23 a 28. Aprecia. Todavia estou sempre contigo. Tu me seguras pela mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Então ele diz: tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Este é o que Paulo ensinava. Esta era a doutrina de Paulo. Esta era a confiança de Paulo. Lázaro é levado de imediato pelos anjos para o seio de Abraão, em Lucas 16, 22. O ladrão penitente entra no paraíso de imediato, junto com o Senhor. Lucas 24, 43 diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Para o apóstolo Paulo, quando este tabernáculo terrestre, isto é, o nosso corpo, se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, feito não por mãos, mas eterno nos céus. Ele escreve isso na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Para o salvo, a morte é lucro. Filipenses 1, 21, Paulo diz: para mim morrer é lucro. É partir e estar com Deus, o que é incomparavelmente melhor.
diz ele no versículo 23 do primeiro capítulo de Filipenses. É uma bem-aventurança, como nós vimos, Apocalipse 14, 13. O livro de Apocalipse descreve a alma dos mártires como havendo sido trasladada imediatamente para os céus, estando muito feliz e bem ocupada na bem-aventurança eterna. Vem comigo a Apocalipse, capítulo 7. E eu gostava que tu te maravilhasses com esta porção da palavra do Senhor. Repara que antes do versículo 9 está lá um título que diz o quê? Quem tem uma Bíblia como deve ser, assim como a minha, o que é que diz? A visão dos glorificados. Talvez vamos ler do 9, pode ser? Porque a Bíblia era bom a gente ler do princípio, não era? Tudo. Diz assim: depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam em pé rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes ante o trono se prostravam sobre o seu rosto e adoravam a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. Então ele me disse, isto é João, se percebem que está a escrever, e ele me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porquê? Se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem o ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus os enxugará dos olhos toda a lágrima. Aleluia, aleluia, amém, meus amados. Morrer também é solução, morrer também é Deus tirando-nos, livrando-nos, amém? Morte para o salvo é algo superior, não é algo menor. É lucro, é bem-aventurança, é alegria, é livramento. É deixar aqui todas as amarras, tudo o que nos prende, e sermos livres perante o Senhor. Louvado seja Deus. Paulo não termina a vida com palavras de decepção, mas com um tributo de louvor e de glória para Deus, para o Senhor, o seu Salvador. Ele diz a Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Paulo foi perseguido, é verdade, rejeitado, esquecido, apedrejado, fustigado com varas, preso, abandonado, condenado à morte, degolado. Mas em vez de fechar as cortinas da vida com pessimismo, amargura e ressentimento, ele termina erguendo os seus olhos para o céu. Num tributo de louvor, ele exalta o Senhor, o seu Salvador. Aleluia! Como é que tu queres partir, irmão? Reclamando de tudo e de todos, cheio de ira e de revolta no teu coração, cheio de mágoa por o que te fizeram, por o que não te fizeram, por o que devia ter sido feito? Ou tu, sendo tratado e trabalhado pela palavra, pelo Espírito de Deus, numa comunidade sadia e sã, que se dedica ao estudo da palavra do Senhor, que se dedica a cada domingo a cultuar o Senhor na beleza da sua santidade, que tem o Senhor no centro da sua vida, que tem a missão como algo que não abdica. Irmão, cuidado com as amizades que te fazem abdicar da missão. Cuidado com as amizades que te fazem abdicar do propósito. Cuidado!
Cuidado! E quando eu digo amizades, digo incluindo familiares, gente de perto, que te faz abdicar do propósito. Paulo nunca abdicou do propósito. Eu sigo o Senhor, mas há muita gente que abdica do propósito. Eu estou a seguir o Senhor, mas abdicaste do propósito. Demas foi embora, Paulo ficou. Irmãos, entendem? Quantas pessoas tu não conheces que por causa de outras pessoas, eles acabaram por começar bem e depois acabaram por terminar mal, por abandonar o propósito. Eles dizem que estão com Deus, eles dizem que andam com Deus, mas eles abandonaram a sua missão, eles abandonaram o seu propósito. Precisa estar com os olhos postos no Senhor, com o coração cheio do Espírito Santo e com a motivação sempre focada, com foco na missão, no propósito. Louvado seja Deus. Imagina como é que era a igreja se todos, por causa da amizade, abandonassem o propósito. Imagina como é que era a vida do teu pastor se, por causa de amizades, abandonasse a missão. Como é que seria? Amém, meus amados? Amém. Como eu vos tenho ensinado, muita gente, imaginem, que se havia um domingo, pensa só, havia um domingo, em que o Levi vinha aqui e o que ele tinha para dizer era: olha, irmãos, hoje tenho que vos informar que o pastor estava para pregar, mas ele não vem. Ele hoje não quis vir. Doía-lhe as costas. Como é que vocês ficavam? Era um escândalo, não era? O pastor não vem. O pastor faltou ao culto. Como é que é possível o pastor faltar ao culto? Não. Eu tenho uma semana para me preparar para vir entregar-vos a palavra. E tu tens uma semana inteira para te preparares para ouvir a palavra. A responsabilidade é mútua. Eu não venho ao culto porque sou pastor. Eu venho cultuar a Deus porque sou filho dele. Tal como tu. Há coisas que se acham escandalosas para o pastor e para os crentes. É banal. Qual é o problema? O que é que tem? Não, irmão. É igual. É igual. Quem disse que era diferente, enganou-te. Imagina o que é tu saíres de casa, uma terça-feira, à noite, depois do trabalho, e chegares aqui e a porta está fechada. Porque nós decidimos não aparecer. Telefonavas a alguns, segundo eu conheço, já assim com uma irazinha, claro que sempre santa. Então, ninguém avisou de nada. Chega aqui, está a porta fechada, como é que é isto? Mas porquê é garantido estar a porta aberta? Porque alguns estão comprometidos com o propósito. Porque alguns estão comprometidos com a missão. E, às vezes, quanto mais negligentes são as pessoas com a missão e com o propósito, mais querem exigir das outras que estejam comprometidas com a missão e com o propósito. Vocês entendem? Vejam bem o pastor, vejam bem o filho do pastor, vejam bem a mulher do pastor, vejam bem, vocês entendem? Parece que uns têm que ser tudo e os outros podem, não é? Imaginem que o pastor tivesse com a cara como alguns se apresentam aqui, sempre uma cara trancada e fechada, parece que toda a gente lhe fez mal e todos lhe devem. Como é que era? Como é que era? Eu suposto do pastor estar, ser simpático, ir ali à porta, cumprimentar, é ou não é? Isso é agradável, não é? Da tua parte para o pastor e para todos os outros também é isso. Alguém está a entender? Amém, meus amados? Porque há coisas que conseguimos colocar nos outros, não é? Que devíamos colocar em nós. Ninguém me telefona e tu telefonas a alguém? Ninguém me liga e tu ligas a alguém? Ninguém fala e tu falas com alguém? Não é? Cuidado, irmãos. Cuidado. Cuidado. Porque as coisas acontecem. Quando nós, por amizades, famílias, proximidades, negligenciamos o quê? O propósito e a missão. Amém, meus amados? Alguém está a entender o que eu estou a dizer? Paulo vai terminar com saudações e bênção. Claro. Primeiro ele
dá saudações aos crentes da Ásia. Ele diz: saúda Prisca ou Priscila e Áquila e a casa de Onesíforo. Priscila e Áquila, como nós estudámos, vocês lembram-se? Eles foram grandes cooperadores da obra missionária. Eles estiveram em Corinto, Atos 18, 1 a 3, Éfeso, Atos 18, versículos 18, 19, 26. Eles não eram só cooperadores de Paulo em Cristo Jesus, mas eles também arriscaram a própria vida. Em Romanos 16, 3, nós podemos perceber isso. Nós podemos perceber que eles deram a sua casa, eles ofereceram a sua casa como igreja, para servir como igreja, no versículo 4 do capítulo 16 de Romanos. Onesíforo, lembram-se dele? Lembram-se? O que nós falámos de Onesíforo? Por sua vez, ele morava em Éfeso e ele prestou muitos serviços a Paulo. Lembram-se o que é que Onesíforo fez? Onesíforo procurou Paulo, correu tudo, para o encontrar. Ele arriscou a vida. Amém? Quando ele soube da segunda prisão de Paulo, ele deixou a cidade e rumou para a capital do império à procura do apóstolo. Ele buscou até encontrá-lo, mesmo nas circunstâncias mais adversas. Ele serviu o apóstolo Paulo antes da sua morte. É por isso que Paulo envia saudações à família deste bravo guerreiro, que esteve disposto a sofrer todos os riscos para se identificar com um homem condenado à morte. Não é fácil, irmão. Não é fácil. Eu nem. Não é fácil, irmão. Nós lemos a história e é aquela coisa, não é? Achas que é fácil? Tu chegares, apresentares, dizeres: eu sou amigo do Paulo, que está apresentado com toda a gente como malfeitor, como herege, não é? Ele diz: eu sou amigo do Paulo. Achas que é fácil? Onesíforo era esse. Amém? Amém? Percebes o que é comunhão cristã? Percebes o que é sermos um em Cristo? É tu identificares-te com o teu irmão, apesar das circunstâncias, apesar do que toda a gente fala dele, apesar do que toda a gente diz dele. Tu sabes que aquela pessoa que está ali foi alguém por quem Cristo deu o seu sangue precioso, que o purifica de todo o pecado. É um contigo. Não sei se tu consegues abranger a densidade do que é seres igreja. O impactante que é sermos um em Cristo. Aquele que se une ao Senhor é um com Ele. Tu uniste ao Senhor, és um com Ele. Eu uno-me ao Senhor, sou um com Ele e contigo. Nós somos um. Eu oro, Pai, para que eles sejam um, assim como Onesíforo era isso. Eles falam, eles criticam, Paulo está mal visto perante a sociedade, mas eu sou um com Ele. Amém, meus amados? Eu acho isto belo, não sei o que é que vocês acham. Ele vai falar de Erasto, que ficou em Corinto, quanto a Trófimo, deixei-o doente em Mileto. É muito provável que Erasto tenha acompanhado Paulo até à cidade de Corinto, quando este estava a caminhar de Roma. Trófimo era natural de Éfeso e companheiro de Paulo na sua terceira viagem missionária. Não conseguimos ter nenhuma informação acerca da doença que Paulo diz que Trófimo tinha, senão que Paulo o deixou em Mileto, um porto próximo de Éfeso, e ele deixou-o lá porque ele estava doente. As saudações dos crentes de Roma. Eubulo te envia saudações, o mesmo fizeram Prudente, Lino, Cláudia, os irmãos todos.
Agora Paulo está a enviar as saudações dos irmãos de Roma a Timóteo e à igreja de Éfeso. 4 irmãos são mencionados: Eúbulo, Prudente, Lino e Cláudia. Os historiadores, não temos isso nas Escrituras, mas afirmam que Lino se tornou o primeiro bispo de Roma após o martírio de Pedro e Paulo. Depois de declinar alguns nomes, Paulo envia saudações de toda a igreja de Roma aos irmãos da igreja de Éfeso. Em quarto lugar, e para terminarmos, ele envia uma bênção pessoal e coletiva. Ele diz: o Senhor seja com o teu espírito, a graça seja convosco. Estas são as últimas palavras de Paulo, registadas nas Escrituras. Numa última oportunidade de encorajar o jovem pastor Timóteo diante de tantas lutas, Paulo diz: o Senhor seja com o teu espírito. Nada nos deve deixar mais felizes que termos o Senhor Jesus com o nosso espírito, porque em Cristo nós temos todas as bênçãos espirituais. Mas nós percebemos que esta carta, esta epístola, não foi enviada só apenas para Timóteo. Ela foi escrita para toda a igreja de Éfeso e, consequentemente, para nós hoje. Paulo passa do singular, o Senhor seja com o teu espírito, para o plural, a graça seja convosco. A presença do Senhor e a graça do Senhor nos bastam. Assim como a graça, que é melhor que a vida, foi suficiente para Paulo e para a igreja de Éfeso no passado, sejam também, Senhor, meus amados irmãos, como o nosso alento para nós nos dias de hoje, para prosseguirmos perseverando no Evangelho, sofrendo pelo Evangelho, permanecendo no Evangelho e pregando o Evangelho. A Bíblia não nos registra os últimos dias de Paulo. De acordo com a tradição, ele foi declarado culpado, sentenciado à morte e decapitado. No entanto, Timóteo e os outros cristãos deram continuidade à obra. Como João Wesley, ou John Wesley, costumava dizer: Deus sepulta os seus obreiros, mas a sua obra continua. E aqui estamos nós. Aleluia. Amém? Maravilha, não é? Que bom termos estudado esta carta. Que privilégio que Deus nos deu. Que bênção tem sido para nós. Obrigado, meus amados, pelo vosso carinho, pela vossa paciência, pela vossa dedicação, pelo vosso compromisso, pela vossa fidelidade, pela graça de Deus nas vossas vidas. Vamos adorá-lo.